Hoje vamos falar sobre oração. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou às suas ordens. Eu resolvi parar um tempinho do meu dia aqui para poder dar atenção à amada, que para mim é um privilégio, para mim é algo glorioso e de muita responsabilidade também, né? E sempre quando eu venho aqui, eu venho com um motivo, uma motivação. E hoje nós vamos falar sobre oração, tá bom? Mas antes disso, eu queria pedir a todos vocês que têm se identificado com essa mensagem, que têm se alinhado com aquilo que nós pensamos, né? Não que você vai ser um robô, não, abençoado, a ideia não é essa. A ideia é te formar, é formar você um livre no reino de Deus, uma cabeça pensante, uma mente equilibrada. É por isso que nós incentivamos os abençoados aqui, né, a sempre estarem conosco para ouvirem palavras, porque a fé ela é ativada através do nosso ouvido, aquilo que chega ao nosso ouvido. Então estamos aqui. Se você tem se alinhado, se inscreva, abençoado. Faça isso. Você que já está nesse canal, já deixa o seu like, sabe que vem coisas boas aí. Comentem com gosto, à vontade. Olha, abençoado, comentem. Faça igual esse abençoado aí que me perguntou e agora vai ter a sua pergunta respondida sobre oração, não é verdade? O abençoado falou assim: André, como é que é a oração em graça? Então, se você também tem alguma dúvida aí e que eu acho interessante abordar aqui nas mensagens, eu vou trazer sempre que puder, tá bom? Então, comentem à vontade, compartilhem nas redes sociais. E se você quiser que o YouTube te avise quando nós lançarmos vídeos iguais a este, toca o sininho aí embaixo que o YouTube fará a sua parte, tá bom, abençoados? Bom, amados, vamos falar então de oração, né? Quando nós falamos de oração, é uma coisa muito agradável, uma coisa suave, uma coisa muito boa, né? Porque nós somos um povo de oração. Nós oramos sem cessar, conforme Paulo, né, escreveu aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo falou o seguinte: orai sem cessar. Olha só que interessante que Paulo coloca aí. Sendo, amados, que o sistema religioso, ele trouxe um jugo muito grande, né? Jogou nas costas das pessoas. E não é somente isso, todas as doutrinas lá é jogada nas costas das pessoas sem um contexto bíblico razoável para que você possa administrar aquilo ali que está sendo dito. Então Paulo escreveu isso aqui, orar sem cessar. Então o povo do sistema religioso impõe às pessoas que ali elas devem ficar orando sem cessar. Por isso que você vê aí pessoas que oram 24 horas, pessoas que oram 48 horas, e quanto mais oram, mais poder, enfim, eles têm todo esse lado místico aí. E sendo que nós temos que entender o que o texto está dizendo. Então nós somos um povo, acima de tudo, um povo de oração, tá bom? Bom, amados, vamos entender um pouquinho do contexto porque Paulo falou isso aí? Paulo, quando escreveu isso aqui, ele estava em um tempo em que haveria um grande juízo pela frente para o povo. E isso aconteceu ali por volta do ano 70, na guerra entre romanos e judeus, onde milhares de israelitas morreram. A cidade de Jerusalém veio abaixo, foi destruída, e o templo dos judeus também veio abaixo com a cidade de Jerusalém, ali por volta do ano 70, tá? Então esse é o contexto, por isso que Paulo, ele escreveu isso aqui, e temos que entender o que Paulo... Estamos anulando o que Paulo disse, que nós não devemos orar sem cessar? De maneira nenhuma, tá, abençoado? Mas hoje nós entendemos, tá, que as motivações de uma oração, ela é diferente. Por quê? Estamos depois de ter consumado todas as coisas. Estamos no reino de Deus. Estamos na plenitude dos tempos. Isso é importante você saber. Amados, primeiro, para início de conversa, precisamos entender o que significa oração. Você sabe o que significa oração? Basicamente, oração é um ato de confissão. E o que nós confessamos quando oramos? Qual é a nossa confissão? Naquilo que nós cremos. Então, se pegarmos várias passagens da Bíblia em que fala de oração e aplicar estas passagens em suas devidas linhas do tempo que foram escritas, né, que elas foram ali escritas, sempre havia um motivo para oração.
Ou seja, a oração ia mudando de acordo com aquilo que estava acontecendo. Então nós temos que pegarmos as passagens, vamos ver orações de quando Israel estava cativo de alguém, de um modo. Se pegarmos quando Israel, por exemplo, era soberano com seus reis, já vamos ver um outro tipo de oração. Também quando o povo estava construindo o muro da cidade, uma outra oração. Existem passagens na Bíblia que são orações pessoais. Ou seja, as orações iam mudando dependendo das situações e circunstâncias em que elas eram proferidas. E nos dias de hoje, André, é diferente? Não. A oração continua sendo um ato de confissão daquilo e naquilo que se crê. Porém, a oração ela vai sendo desenvolvida de acordo com o conhecimento que nós temos acerca do reino de Deus. Quanto mais vai sendo nos revelado os segredos de Deus, né, mais vamos o quê? Nos posicionando quanto às questões da oração. Eu, André, por exemplo, eu não tenho mais o hábito de parar em uma parte do meu dia, ali na minha rotina diária, e me pôr de joelhos e ali começar uma confissão. Ou melhor dizendo, para os mais íntimos, uma conversa com Deus. Eu não faço isso, eu não paro durante um tempo e fico ali orando. Não, eu não faço mais isso. Porém, quando eu saí do sistema religioso, quando eu ainda estava novo, né, em graça, porque novo todos os dias nós somos novos em graça, né? Mas quando eu tive os primeiros contatos com essa palavra, eu ainda mantinha essa tradição. Então, à medida em que eu ia me aprofundando nas revelações, eu começava a ter o quê? Posicionamento diferente, não somente em relação à oração, como a tudo. Tudo vai mudando. Eis que tudo se faz novo em graça. Por isso que a oração em graça, ela não é uma imposição. Por isso que os canais em graça, que eu sei que os abençoados correm os canais em graça, não tem muito esse hábito de parar a mensagem e orar. Até porque, amados, a oração é algo muito pessoal. Eu, por exemplo, aqui no canal, eu não oro antes das mensagens. Os abençoados acompanham isso. Eu não oro mais antes da mensagem. Se vocês forem procurarem os vídeos mais antigos aí, vocês já vão me ver antes das mensagens ali proferindo uma confissão, expressando uma confissão ou uma oração. Eu, amados, aqui no canal, eu respeito a posição que cada um se encontra no reino, porque eu sei que essas coisas é dado por conhecimento. E o choque quando você chega do sistema, por causa talvez até mesmo daquele versículo que impunha uma vida de oração, mas uma vida de julgo. E aí você chega em graça, vê uma liberdade dessa, você questiona realmente se oramos ou não. Então, eu respeito a posição que cada um se encontra. Conforme eu sempre digo, né, a ideia aqui não é formar um exército de pessoas iguais a mim. Não é. A ideia aqui é formar um exército de pessoas livres e de libertos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu tenho o hábito, à medida em que vai acontecendo as coisas na minha rotina diária, no meu dia a dia, eu vou ali agradecendo a Deus, eu vou confessando a palavra da justiça, que é o evangelho do reino, né? Que diz que nós estamos perfeitos, estou sempre declarando que sou perfeito, que é o evangelho do reino, que diz que estamos perfeitos, não é verdade? Que somos abençoados com todas as bênçãos. Eu estou sempre falando isso em minhas orações, que somos curados, que somos felizes, que tudo contribui para o meu bem, ainda que os meus olhos estejam vendo tudo dar errado, eu confesso com a minha boca que isso está contribuindo para o meu bem. Então assim é a minha oração diária. Por isso, amados, que temos que estar sempre em contato com essa palavra gloriosa, para que possamos crescer na graça e em conhecimento. Por isso que os abençoados vêm a esse canal para ouvir mensagens para o teu espírito, e ali vai te dando posições acerca das coisas desta vida. E assim vamos desenvolvendo as coisas no reino. E à medida que os segredos vão sendo aclarados, vamos nos portando dignamente de acordo com o nosso chamado. E vamos o quê? Desenvolvendo a nossa vida de oração e a nossa vida, a nossa rotina diária dentro do reino de Deus. E isso tudo vai acontecendo o quê? De forma suave,
de forma tranquila, de forma serena, sem julgo, sem traumas. E ali vamos o quê? Nos desfazendo dos conselhos errados da religião e passamos a entrar no conselho glorioso do nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Bom, amados, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês essa parada que nós tivemos nesse dia para refletir um pouquinho sobre a oração, tá bom? Se você não entendeu, veja de novo, não lhe custa nada, tá bom? Que você vai entender. Eu vou ficando por aqui, graça e paz, e até a nossa próxima mensagem.